Boa noite, estamos começando mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. E hoje, Rafael Henrique e eu vamos apresentar um tema que está na ordem do dia, né, Rafael? Isso, então. Hoje a gente vai falar mais da parte, uma coisa turística da que a gente tem na cidade, que é a nossa estação de frio, né? Exatamente. Não chega a ser um patrimônio histórico, mas faz parte da história de Poços de Caldas. A gente vai falar sobre o frio em Poços de Caldas ao longo das décadas. Poços de Caldas, caracteristicamente, é uma cidade fria, né? Ela tem uma média de temperatura anual em torno de 18 graus, né? Essa é uma média histórica, né? A gente tem períodos de muito calor, né, na primavera e no verão, e períodos de muito frio no outono e inverno, e a gente tem passado aqui alguns dias muito frios, né, com baixas temperaturas. O final de semana dos dias 6 e 7 de julho, principalmente, foram registradas geadas, né? Depois, na própria segunda e terça-feira, também foram registradas geadas. Foram pelo menos 4 dias de geadas na semana passada, né, Rafael? Então. E esse frio, né, que faz em Poços já há muitos anos, né, que como você disse, que é bastante conhecida a cidade por isso, é um ponto bom porque traz bastante turismo para a cidade, né? Muita gente vem para Poços de Caldas exatamente para essa questão, né? Porque é um destaque que tem na cidade, né? Poços de Caldas aí foi registrado já no passado chegou até nevar, né? Então foi muito frio por muito tempo. Hoje em dia ela já está um pouco mais, não faz frio tão como antigamente. Mas como vocês podem ver, a data que foi registrada, né, mais frio antigamente, foi na década, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui, foi na década de 79, né? 1 de junho de 79 foi registrado menos 4,1 negativos, né? Foi a data que foi recorde. Essa foi a primeira mais baixa. Data, mais baixa. Isso. E aí Poços de Caldas já era conhecido por essas questões de ter frio, neve. Falava que tinha em Poços aí, congelava, né? Chegava até as praças e tudo mais, ficar assim num nível de gelo mesmo, né? Existem alguns registros, né, que dão conta que em torno ali do começo da década de 50 chegou a nevar em Poços de Caldas, né? Parece que o registro dessa suposta neve aí aconteceu ali na antiga caixa d'água, onde hoje tem ali a Rua Laguna, né? Isso. Ali a Rua Laguna no Jardim dos Estados. É uma região ali muito fria, né? É uma região próxima à Mata Atlântica, né? Quem mora ali perto, eu moro ali nas proximidades, ali é bastante frio por conta da proximidade com a serra, e existe esse registro. Eu evidentemente não era nascido, o Rafael também não, né, Rafael? Então. E aí a gente só já ouviu falar dessa história com base nos registros históricos, né? Exatamente. Mas de qualquer forma, essa temperatura de menos 4,1 registrada em 79 aqui em Poços é muito frio, porque como eu disse agora há pouco, foram 4 dias seguidos de geada entre os dias 7 e 9 de julho, né, o Rafael? E a temperatura não chegou a baixar a zero, mas ela esteve próxima a 0 graus. Oficialmente, segundo o Instituto Climatempo, no sábado fez 1 grau. Fez 1 grau. Em pontos mais isolados da cidade, como por exemplo a Zona Sul, né, há registros ali de ter feito temperaturas negativas, né, mas assim, a temperatura oficial mesmo no sábado foi 1 grau. Inclusive eu quero mostrar esse livro aqui, né, do Seu Décio, né? Sim. O Seu Décio aí que fotografou muitas partes da cidade, né? O livro que foi registrado aqui, Memórias em Preto e Branco, né? E felizmente, né, o Seu Décio nos deixou, né, no ano passado, né? Mas esse livro aqui, Memória em Preto e Branco, né? Tem a gente pode passar algumas imagens aqui, né? Isso, então, vou mostrar essa foto aqui, que é a foto da geada, né? Ah, da geada. Essa foto aqui foi quando o seu Dumas, né? O seu Dumas Pestana, que ele estava fotografando na chácara Quisizana. E nessa época vocês podem ver aqui, né? Como tinha gelo aqui, né? A geada que a gente tem até hoje em dia, a gente é fotografado em muitas partes. Né? Essa chácara Quisizana, só para quem está nos assistindo entender, é ali nas proximidades do Hotel Floresta, né? Isso, né? Tem o Hotel Floresta, o condomínio Quisizana, né? São regiões ali mais próximas da zona sul da cidade, como eu falei, que costuma ser também muito frio, né, Rafael? E naquela época, evidentemente,
era muito mais deserto do que é hoje, né? Hoje ele já está totalmente urbanizado, naquela época ela era uma época em que esse ponto da cidade era mais afastado do centro, né? Isso, as pessoas não tinham tanto costume de ir para aqueles pontos, né? E possivelmente a temperatura era ainda mais baixa. Mas a gente tem que também, Rafael, destacar uma questão, a seguinte: a gente citou aí essa temperatura de menos 4,1 em 79, né? E a gente tem que ver que essas temperaturas talvez não ocorram mais em Poços de Caldas por conta de fatores como, por exemplo, o próprio aquecimento global. Ah, né? sim, verdade. Então, assim, aquelas temperaturas, ou seja, o planeta está esquentando, né, mais do que o normal, e a gente não consegue mais chegar naquelas temperaturas. Essas né? mudanças climáticas causam também. Tem lugares que eram calor e hoje passaram é frio. quente, Você vê o descontrole, né, ambiental que acontece por conta dos efeitos do aquecimento. Agora, Rafael, tem uma outra temperatura mais baixa de todos os tempos em Poços de Caldas. Sim, a gente falou 79, 4,1 negativos, né, mas tem a mais baixa ainda que 4,1. Sim, então, essa data aqui foi em 1994, né? Foi a data que mais fez frio, né? 7,2 negativos. Como vocês podem ver aqui no termômetro aqui, que compara as cidades, Poços de Caldas é o que está mais baixa até que Campos do Jordão. Campos do Jordão hoje em dia é uma cidade, né, em São Paulo ali que muita gente vai por causa do frio, né? Uhum. Poços de Caldas foi até mais frio nessa década, nesse ano. Eu lembro dessa baixa temperatura de 7,2 esse dia. Foi muito frio em Poços de Caldas. Esse dia aqui, 27 de junho, se eu não me engano, foi um domingo, mas no dia seguinte, era segunda-feira, evidentemente, eu fui na escola a pé, eu estudava no Instituto Educacional São João da Escócia, eu ia a pé da minha casa ao São João da Escócia e estava muito frio, muito frio. Eu fui até de gorro, de tão frio que estava. Então, me falam muito isso, né? Porque como eu não vivia nessa época aqui, não morava aqui ainda, né? Então, muita gente fala, né, que a situação de frio que era demais, né? Então, era frio, era muito frio, muito frio. Apesar do que o frio que fez agora na semana passada, fazia tempo que não fazia aqui em Poços um frio tão gelado que nem esse. Mas como o Rafael falou, Campos do Jordão sabe explorar esse turismo de inverno, né, Rafael? Eles têm lá o festival de inverno deles, lá que é muito frequentado, atrai milhares de turistas anualmente, né, para essa temporada. Poços de Caldas, infelizmente, parece que ainda não sabe, né, o Rafael, explorar turisticamente. A gente podia ter muitas coisas na cidade para, né, dar um destaque a isso, né? Podia colocar talvez até decorações. Eu vi cidade, e que se não me engano foi em Maria da Fé, que colocaram até um pinguinzinho na fazenda assim, quando estava geada, só para mostrar. E vira uma imagem da cidade, né? Vira. Destaca, as pessoas compartilham em vários lugares, então acaba levando, né, o nome da cidade por Brasil afora, né? Então Poços a gente vê assim, né? Tem esse frio e tudo mais, sim, mas as pessoas fotografam e tudo mais, se alguns compartilham algumas fotos, que é verdade, e tem algumas que é até mentira, né? É verdade, a gente vai falar isso depois, dessas fotos fakes aí que estão divulgando nas redes sociais sobre o frio em Poços de Caldas. Mas ainda sobre essa questão do frio como instrumento de marketing e turismo, Rafael, aqui no sul de Minas, o Rafael citou o caso aí de Maria da Fé e tem também o caso de Monte Verde, né, que é um distrito ali da cidade de Camanducaia. Isso. E ali eles sabem explorar essa questão de Monte Verde e Maria da Fé. A gente pode observar facilmente aí nos telejornais aí da grande mídia, quando se vai falar em baixas temperaturas em São Paulo se destaca Campos do Jordão, e em Minas se destaca Monte Verde. Então, por que não Poços de Caldas, né? Poços de Caldas é muito mais importante do que Monte Verde, é muito mais bonita do que Campos do Jordão, então falta, né, esse apelo, né, saber explorar. Monte Verde é uma cidade que fica ali do lado de Campos do Jordão, né? Já é Minas Gerais. Então, mas Monte Verde é um distrito de Camanducaia, nem cidade é. Isso, não é. Então, assim... Foi até numa matéria que foi postada recentemente aí, né, foi compartilhada pela Prefeitura de Poços de Caldas, né, que ela é uma matéria do IG, que falava que Poços de Caldas é uma Campos do Jordão mineira. Para quem era antigamente a Suíça mineira, né? Então, isso aqui é até incoerente, né, porque a gente pensa que antigamente a gente era a Suíça brasileira. Como vocês podem ver aqui no jornal, né, de lá em 1910, mais ou menos. Nós éramos a Suíça brasileira. Brasileira. Suíça brasileira.
Eu falei Suíça mineira, mas é brasileira. Então, Suíça brasileira. Campos do Jordão depois tomou esse título de Suíça brasileira. Sim. E agora é comparado até Campos do Jordão mineira, né? Campos do Jordão mineira. Então, é meio chato isso, né? Então... Eu não sei se é um elogio ou se é uma ofensa, né? Então, pode ser encarado como elogio, porque Campos do Jordão, felizmente ou infelizmente, é um polo turístico muito frequentado. Sim, né? Nesse caso pode ser um elogio. Mas poderia ser uma ofensa, vamos dizer assim, né? No caso de que Poços de Caldas tem muito mais condições, né, Rafael? Poços de Caldas, para quem conhece as duas cidades, não se compara. Poços é muito mais bonito do que Campos do Jordão. Então, e Poços de Caldas, ela teve, né, uns pontos assim, até interessantes de ver nessa parte de frio, né? Antigamente tinha ali na praça, né, Dom Pedro II, que é chamado Praça dos Macacos também, a gente tinha ali um posto meteorológico, que nessa foto que vocês podem ver aqui. Então, aqui nessa região, fica onde hoje tem flores ali e tudo mais. É um canteiro, né? É um canteiro, né? Tinha aqui um posto meteorológico. Vou colocar mais para frente aqui. Aí vocês podem ver aqui, ó. E tentei essa outra foto. Pode mostrar para mim? Tá, essa foto aqui. Tá. Isso, a foto aqui vista por cima. Essa foto aqui, a gente tem aqui, né, o campo meteorológico. E esse campo meteorológico, né, quer dizer, posto meteorológico, ele é tão importante, ele era importante que ele tinha uma funcionária até, né? Que era Dona Margarida Vilela? Isso. Então, a Dona Margarida Vilela, ela era a que operava ali, né, o campo qual era o objetivo naquela época desse posto lá? Era simplesmente fazer uma medição de temperatura ou era para também fins de exploração turística? Porque a gente sabe que Poços de Caldas ali na primeira metade do século XX era também, né, um polo turístico, né? A gente começou como estação de cura, depois a gente passou para o período de cassino e Poços de Caldas foi muito frequentado nesse período todo, né, Rafael? Então, era usado para medição, mas era realmente para explorar essa parte turística porque, né? Tipo, hoje em dia a gente tem medições meteorológicas também em faculdade, né, como pode citar que a Unifal, né, tem ali também, que é o que a gente tem as medições, né? Sim. Mas ter um posto meteorológico ali no centro, ali, né, para as pessoas verem, né, e tudo mais, é interessante, né? Muito, porque, claro. tipo assim, hoje em dia tem aquelas plataformas de medição, o relógio de rua? Relógio de rua. Então, e aquilo lá, as pessoas, às vezes, em cidades turísticas, as pessoas vão lá e tiram foto, assim, isso que eu queria destacar agora, Rafael, em relação aos relógios de rua que tem o termômetro de medição de temperatura. Poços de Caldas tem pelo menos 3 relógios de rua aqui no centro. Um em frente também. Um em frente à Câmara Municipal, que não está funcionando, um ali na esquina das ruas Barros Cobra com Assis Figueiredo, que voltou a funcionar, o DME fez ali a troca do equipamento, e tem um terceiro aqui na Avenida Francisco Salles, na esquina com Assis Figueiredo, em frente ao terminal de linhas urbanas, que não está funcionando também, né? Então, assim, são instrumentos de exploração turística simples, relativamente baratos, né? Que permitem que um turista passe em frente desses pontos, veja uma temperatura baixa e faça uma selfie, né? Hoje em dia todo mundo faz selfie, Isso, né? que as pessoas gostam de ir em um lugar para mostrar que tá frio. Tá frio. Olha só, tá abaixo de Quem não zero. pode ir na Europa, que venha a Poços de Caldas, né, Rafael? Isso, exatamente. Ou não pode ir até aqui nos países andinos aqui da América do Sul, Chile, Argentina, por exemplo, que tem ali estações de esqui, né? Estações ali que são explorados esse turismo de inverno, né? Quem às vezes a gente não tem condição de ir até lá, a gente pode vir em Poços de Caldas, né? Se a gente fosse turista e quisesse conhecer, né? Então, assim, é uma falha da prefeitura. Vai divulgando mais a cidade, exatamente, né? Porque as pessoas te falam, tô aqui em Poços de Caldas, né? Abaixo de zero aqui, né? 2 pontos abaixo de zero. 4 graus, 1 grau, 0 graus, né? Então... E a gente tem que fazer justiça, né, Rafael? Não é uma falha exclusiva dessa gestão atual. Não, isso aí há tempos não é bem explorado. A própria Câmara Municipal, Rafael, vários vereadores aí ao longo dos anos têm feito questionamentos a respeito do assunto. O último que fez questionamento foi o vereador Ricardo Sabino, mas já houve questionamentos aí do Joaquim Alves, já houve questionamentos do Álvaro Canhani, né? Outros vereadores que já não têm mais mandato já fizeram questionamentos e não acontece nada, né, Rafael? Com muita dificuldade eles vão lá
e fazem a troca do equipamento. Mas vamos voltar a falar disso no próximo bloco? Isso. A gente vai fazer uma breve pausa, voltamos daqui a pouquinho, rapidinho. Não é surpresa para ninguém. O período da seca é o mais perigoso para as linhas de transmissão. O número de incêndios próximos às linhas é maior nessa época do ano. Elas causam desligamento do serviço, trazendo prejuízos para muita gente. Não faça queimadas para pastagem ou plantio. Não solte balões. Não jogue fósforos ou cigarros em estradas. Não acenda velas e fogueiras próximos à vegetação. Fique ligado. Não seja o causador de um incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. E aí, pra onde você vai depois daqui? Quer uma dica? A gente tem várias. Viaje pelo Brasil e descubra o país que inspira nossos craques. Conheça Ilhabela, um arquipélago formado por 14 ilhas paradisíacas, ao lado de Ubatuba, uma costa de 100 quilômetros de lindas praias. Situada na Mata Atlântica, Ubatuba também é reconhecida por seus famosos restaurantes com opções para todos os gostos. Vá para Brotas, uma estância turística de natureza exuberante. Diversas opções de lazer, como a prática do ecoturismo por seus rios, lagos e cachoeiras. E Campos do Jordão, no alto da Serra da Mantiqueira, um polo gastronômico com arquitetura impressionante e um delicioso clima de montanha. Curta mais sua viagem. Aproveite essa experiência por completo. Espetáculo dentro e fora de campo. Vá além do futebol, viaje pelo Brasil. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com o Resgatando. O tema da edição de hoje é o frio em Poços de Caldas ao longo das últimas décadas. A gente estava falando no bloco anterior um pouquinho a respeito disso, né? A questão de medições meteorológicas, né? Por parte aí do poder público. A gente citou alguns casos aí da baixa temperatura nos últimos dias, né, Rafael? Eu também queria destacar um pequeno detalhe também que eu acho que é uma falha, além do próprio relógio de rua, né, a prefeitura deixar de fazer a devida manutenção ou compra de novos equipamentos, porque segundo consta, parece que comprar o equipamento, o custo-benefício é melhor do que mandar arrumar, né, o que já existe. E eu queria falar que a prefeitura falta explorar melhor essa questão do inverno e da baixa temperatura, porque ela deveria ter uma estação meteorológica própria, né, que permitisse ela fazer divulgação frequente a respeito disso. Como a gente falou na bloco anterior, de ter que nem tinha na Praça Dom Pedro II, né? Sim, lógico. E tem algum outro local mais para as pessoas realmente ali. Eu sei que o DEMAI tem estação meteorológica, mas ele tem, mas não é divulgado, né, essas temperaturas, né? Só a título de comparação, para a gente entender como é que é importante ter acesso a essas informações. A DME Distribuição, ela faz, né, na verdade, uma medição da represa Bortolã e da represa do Cipó toda segunda-feira para medir o nível do volume útil dessas represas, para saber, né, quando é que precisa ligar o sinal de alerta, de economizar mais água, né? Agora, inclusive, no momento, o próprio Jornal da Cidade fez uma matéria recentemente aí que o Cipó está com 102% da capacidade e o Bortolã está com 93% da capacidade, ou seja, nós estamos agora passando por um período de estiagem, né? Poucas chuvas, né? Não vai chover tão cedo agora, e esse volume de água aí vai ser o suficiente até chegar o período das chuvas, né? Para continuar a produção de energia elétrica aqui em Poços de Caldas. Então, o DME tem essas informações, é só entrar ali no site do DME, tem um link ali, você vai acompanhar toda a medição das represas, desde o começo do ano até o ano passado também tem os volumes, então a gente observa, né, a evolução, né? Tem horas que o volume está mais baixo, justamente por conta da questão da falta de chuva, depois ele fica mais ali no nível limite, né, Rafael? Então seria interessante, né, a prefeitura também dispor de informações desse tipo para a própria comunidade, né, e para os turistas, né, porque assim, as pessoas viajam muitas vezes em busca do frio, né?
E você está falando até de medição, né? Foge um pouco do assunto, mas a gente tinha recentemente um aparelho de medição ali também, né? Próxima estação ali, que era de medição do rio, né? Sim, e sim. ele acabou, sim. né, tendo algum problema nele, acabou sendo retirado, era particular até, né? Era uma parceria que a prefeitura fez aí com uma universidade, agora me falhou o nome dela, mas era um equipamento que media, né, o volume do Ribeirão, né? Ele ficava ali naquele trecho onde se formava o Ribeirão Poços de Caldas, que era a confluência do Ribeirão da Serra com o Ribeirão de Caldas, né? Isso. Então a gente podia perceber ali, tinha imagens em tempo real, né? Dá para acompanhar pela internet. Dá para acompanhar, né, período de chuva em Poços de Caldas aí no ano passado, ano retrasado, 2017, 2018. Eu próprio entrei várias vezes para fazer matérias aqui para o Jornal da Cidade e dava para você observar a evolução do Ribeirão. Mas para ver a enchente também, né? A questão da enchente. E tinha ali também, Rafael, ali sim também tinha uma previsão de chuvas, né? Precipitação, né, que eles falam, que é o termo ali, né? Então falava ali quanto que choveu, quanto que tinha de previsão de chuva para as próximas horas e para os próximos dias. Era um equipamento assim muito interessante, dava para a gente ter uma noção realmente do impacto das chuvas em Poços de Caldas, mas infelizmente houve ali, eu acho que o que aconteceu foi uma batida de carro. De carro, o carro bateu na grade, eu tenho a impressão que o equipamento caiu no Ribeirão e se perdeu. Então, mas pensando assim, né, na parte turística, que Poços de Caldas ainda é uma cidade turística, apesar de aumentou muitos prédios, aumentou muita coisa e o turista, infelizmente, estão deixando um pouco de lado, né? Mas ainda assim deve-se investir bastante nessa parte turística, porque é o gerador de emprego, gerador de receita e tudo mais para o município e o que ajuda também, né, em muitas questões. E eu acredito assim, né, que a gente teria que esse tipo de medições, né, esses aparelhos de medição, eles podiam ter mais formatos turísticos mesmo, né? Mais talvez formatos de rosa, alguma coisa assim. Porque as pessoas turistas vão ver, além de ver a medição, né? Eles já aproveitam ali e tiram fotos, como a gente falou no caso dos relógios, né? Então acho que a cidade de Poços de Caldas precisa explorar mais, voltar a explorar mais essa parte turística mesmo da cidade e principalmente na relação do frio, né? Você falou de um termômetro em forma de rosa, até alguns anos atrás a prefeitura fez ali, né, um orelhão em formato de rosa ali na Praça das Rosas, né? Tem ali Praça do Maca não, falei errado, Praça das Rosas. Praça das Rosas. E isso podia ter talvez em todos os outros lugares, né? Sim. Só apesar que o orelhão hoje em dia já quase não está usando. Mas assim, nesse caso em específico seria utilizado mais para o turista fazer uma foto, ele bate uma foto ali. Poços de Caldas já foi conhecida antigamente como Cidade das Rosas, né? Isso. Por conta da grande quantidade, não de produção de rosa, por conta da grande quantidade de rosas nas praças centrais, né, Rafael? Porque a cidade que tem realmente uma grande produção de rosas não é Poços de Caldas, é Andradas. E eu queria também, Rafael, falando dessa questão aí de turismo e frio e inverno, lembrar uma das primeiras iniciativas que aconteceram em Poços de Caldas para se tentar explorar o turismo de inverno. Foi na gestão do prefeito Sebastião Navarro, entre 89 e 92, quando se criou ali o Festival Internacional de Inverno, que eram eventos que aconteciam ali no Palace Cassino, no Salão Nobre, eram concertos, se eu não me engano, diários, que aconteciam ali de música clássica, né? Foi ali um precursor, na verdade, da própria Júlio Fest, né? Então eram concertos ali, eu cheguei a frequentar alguns deles lá na companhia dos meus pais, ficava lotado, era acesso gratuito, né? Você imagina você poder desfrutar de um lugar como o Palace Cassino para você escutar música de qualidade, é sempre bem-vindo. Os turistas gostam, né? Isso aí é inegável. E foi o precursor da Júlio Fest, né? A Júlio Fest foi criada na gestão do prefeito Luiz Antônio Batista, 93, 96, inclusive nesse ano de 2019 ela está completando 25 anos de realização, né? Então assim, foi uma tentativa que se fez de expandir esse festival para fora ali do Palace Cassino, né? Explorar outras possibilidades, não ficar só restrito ali naquela questão da música clássica, né? Bacana. Então, e você também acabou citando o Júlio Fest, né? Que foi que acabou surgindo. Inclusive, depois. só te cortando, o Júlio Fest, o nome oficial dele é Festival de Inverno de Poços de Caldas, Júlio Fest. Então, e o Júlio Fest, hoje em dia, né, é o maior evento aí que traz questões turísticas, né, para a cidade, né.
O Júlio Fest mesmo, onde o local é a época que mais tem turista na cidade. Sim. Eu acho que até mais até que o Natal, será? Possivelmente. Porque eu vi mesmo recentemente ali o teleférico lotadíssimo, né? Muita gente ali. E mais por causa da questão do frio mesmo, porque o pessoal, né, quer talvez ver a paisagem ali, né? Talvez se tiver com geado, fica até bonito, né? Sim, vendo com assim certeza. pelo teleférico, né? Mas então, o Júlio Fest, ele tá completando aí, né? 25 anos, 25 anos, né, edição de 2019, 25 anos. Você falou do teleférico aí, o teleférico ano passado, ele teve em torno de 17 mil passageiros. Subindo e descendo a serra ali no mês de julho, né? Em 2018, né? 2017, para você ter uma base, foram 14 mil. Então, houve um acréscimo. É, sem dúvida, a atração mais procurada de Poços de Caldas, né, Rafael? Mesmo ela estando mal cuidada, vamos dizer assim, né? São em torno de 28, 26 cabines ali, só 11 funcionam, né? Tem uma série de cabines ali que estão encostadas porque elas não têm condições de funcionar. Então, tudo isso aí ocasiona aquelas grandes filas ali no lado de fora da estação, que a gente percebe principalmente, né, em feriados ou em finais de semana, né, Rafael? Isso, então. E assim, essa parte turística, né, da cidade, o Júlio Fest, ele beneficia muito a cidade nessas questões, e por causa disso eu acho que deveria, né, como a gente consegue ver que é uma época que mais tem turismo, talvez a cidade podia até focar nisso, né, na questão do frio, relacionar, né, Poços de Caldas com frio, né. Talvez tenha uns bonecos de neve, alguma coisa assim. O próprio logo do Júlio Fest, né? Vamos tentar passar aqui. Sim. O próprio logo é um bonequinho, né, de neve, né? Isso, então, assim, é uma tentativa. Mas, assim, eu acho que talvez o nome Júlio Fest, né, que talvez não seja, assim, atrativo, né? Festival de Inverno de Poços de Caldas é mais, né, eu acho que seria... Ah, sim, né, mais, né? Em termos de marketing, assim, seria mais interessante. A mesma coisa lá em Campos do Jordão, é Festival de Inverno, né, de Campos do Jordão, né? Que eles também fazem as atrações. Eu digo assim, em relação ao nome da cidade, sabe? Porque a gente tem ali, hoje em dia a gente fala Poços de Caldas, Cidade das Sozes, já foi Cidade das Águas, já foi Suíça brasileira antigamente. Então, né... Agora é Campos do Jordão Mineira, né? Campos do Jordão, então, o nome de Poços de Caldas também é difícil. E aí todo mundo fala, né? Poços de Caldas é Poços de Caldas, né? Mas acho que é muito importante essa questão de ter um subtítulo, né? Uma coisa assim. Sim. Principalmente até quando referencia alguma outra cidade, uma coisa assim internacional, né? Porque você vê assim, tipo assim, o que é Poços de Caldas, né? Poços de Caldas é bonito. Mas agora você coloca ali, né? Por exemplo, uma cidade, né? Que nem era Suíça brasileira. Sim. Acaba tendo mais interesse ainda das pessoas virem, né? Sim. Então vamos colocar assim, por exemplo, assim, Poços de Caldas, Cidade do Frio, né? Por exemplo. Acho que ficaria bacana, né? Aí que está o detalhe, né, Rafael? O dia que o turismo de Poços for de fato profissionalizado, pode ser, né, que os profissionais ali consigam achar uma nomenclatura mais adequada. Eu acho que o grande diferencial que Poços de Caldas tem em relação a quase todas as outras cidades do Brasil são as águas, né? Isso. As águas realmente de Poços de Caldas são imbatíveis. Não tem Caldas Novas, não tem Araxá, não tem Águas da Prata, não tem nenhuma outra cidade que se equipare a Poços de Caldas. Poços de Caldas tem as águas sulfurosas, que não são águas quentes. Poços de Caldas tem a água sulfídrica, que é a água sulfurosa fria, que tem ali naquele fontanário em frente à prefeitura, né? Poços de Caldas tem a água mineral Poços de Caldas, que tem 0 sódio. Não tem nenhuma outra água que tenha 0 sódio vendendo aqui no Brasil. É só ir no supermercado, pegar o rótulo das águas minerais que tem à venda lá, nenhuma tem 0 sódio, só a água mineral Poços de Caldas. A gente tem vários tipos de água aqui em Poços de Caldas. A gente tem a água ali do Complexo Monjolinho, que é uma água ali que, segundo consta, é adequada para quem tem problemas renais, né? Quem tem pedra nos rins ali, se recomenda você tomar um pouco daquela água. Então, assim, o campo para se explorar a questão das águas em Poços de Caldas é muito grande, porque não tem nada que concorra, né? Foi um dos principais, né, motivos que as pessoas vinham para Poços de Caldas estação de por causa curas. da água, né? E é um assunto que a gente pode falar bastante aí nos próximos programas aí, né? Falar sobre a água de Poços de Caldas, porque é muito importante demais para a cidade, né? Vamos fazer só um pequeno apanhado da questão do turismo, que só para a gente lembrar, o Rafael está tentando achar aí uma nomenclatura, né? um apelido para a cidade. Na década de 20, Poços de Caldas ali, a partir de 1920, ficou conhecido como Estação de Cura, né? Depois disso,
ela passou a ficar conhecida como cidade dos cassinos, né? Tinham vários cassinos aqui no centro de Poços de Caldas. Né? Acabou, depois que proibiu, aí a cidade... Acho que, se eu não me engano, foi em 1945, a cidade perdeu aquele boom turístico por conta dos cassinos, que aquele foi o presidente Getúlio Vargas, né? Proibiu o jogo em todo o Brasil, então Poços de Caldas perdeu todo aquele potencial turístico por conta das pessoas que vinham jogar aqui. Depois Poços de Caldas teve que se reinventar, né? E a partir da década de 60 ela se tornou cidade da lua de mel, né? Destino preferido para quem se casava. Inclusive o próprio ex-presidente Lula se casou pela primeira vez e veio passar a lua de mel aqui em Poços de Caldas, né? Tem foto dele lá no Country Club, andando ali naquele barquinho ali no laguinho ali do Country Club. Então, para você ver a dimensão, né? Isso. Logicamente que naquela época o presidente Lula não era o presidente Lula e era um ilustre desconhecido, mas de qualquer forma é possível a gente perceber a quantidade de pessoas que vinham, né, de fora para cá. Depois, a questão da lua de mel entrou em declínio, né, Rafael? E Poços de Caldas, a partir aí da década de 80, 90, ficou meio assim, sem saber o que fazer em termos turísticos, né? Aí não sabia se era estação de cura, não sabia se era cidade de lua de mel, não sabia como explorar turisticamente. Consequentemente, nesse meio tempo, né, Rafael, a gente percebe aí a decadência dos pontos turísticos, né, inclusive a tentativa aí da atual administração de fazer uma parceria público-privada com vários pontos. E teve aumento, né, também, né, da parte, né, de construções e tudo mais, sim, industrialização, daí parece que o Poços já começou a entrar num nível de metrópole, né, querer ser uma nova São Paulo. Ela aumentou o nível de urbanização dela, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Aí começou a demolir muitos lugares, então a gente até fica, né, nessa questão de querer resgatar mesmo toda essa que a gente tinha bastante, né, na cidade aí, a parte turística, né, e hoje em dia foi diminuindo por causa dessas questões. E o resgatando que a gente está fazendo aqui não é simplesmente um saudosismo, né, Rafael? Isso. É uma tentativa de se reaproveitar mais uma vez experiências positivas do passado, no presente e no futuro da cidade. Mas para a gente encerrar o programa, Rafael, a gente fez um programa falando de frio, de baixas temperaturas. Vamos passar uma série de imagens aqui sobre a geada desse final de semana, 6 e 7 de julho. Inclusive, antes disso, né, a gente tem que, né, tirar um fake que a gente ficou verdade, na cidade, vamos mostrar aqui também? Porque a gente fala, né, que é preciso divulgar a cidade, divulgar Poços de Caldas, né, principalmente em questão de frio. Só que muita gente começou a divulgar uma foto fake e já faz 3 anos que faz isso. E a foto não era nem aqui em Poços, então, né? Ela é em Gramado, não era? Era o pórtico de Gramado. Esse pórtico que na verdade não é Poços de Caldas, é uma montagem que fizeram aí. A gente falou no primeiro bloco que a gente ia mostrar. Tá ele aí, ó. É um pórtico, na verdade, aí, ó, você pode ver, vou mostrar aqui agora o Gramado, porque é Gramado mesmo aqui, e é um pórtico que é feito, né, para o povo. Foi em 1973, foi feito o pórtico lá, com referência, né, alemã e tudo mais. E além disso também... O nosso lembra o estilo, né? Lembra, o nosso foi feito em 2000, né? Foi na gestão do... Foi na gestão do ex-prefeito Geraldo Tadeu, entre 97 e 2000. Eu não me lembro exatamente o ano, mas foi nessa gestão do Geraldo ali no final da década de 90. E o pórtico de Poços de Caldas foi feito para questões turísticas, né? Informações turísticas, né? E hoje em dia ele está ali, né, num ponto que nem carro passa nele. Então, né? E foi passado essas informações turísticas para a estação, né? Sim, sim. Quer dizer, foi para o Palace Cassino e depois foi para a estação, que é hoje em dia, né? Quando o Palace Cassino abrigava a Secretaria de Turismo, né? Então, e agora o pórtico, ele tá lá, né? Os carros nem passam por ele, passa lá, ele tá até abandonado hoje em dia, né? Você vê que tem que é chamado de lambrequins, né? Que essas decorações tá faltando, tá quebrado e tal. Recentemente foi até feita uma reforma ali, que foi colocado de novo, né? Escrito bem-vindo Poços de Caldas, porque tá quebrado, né? Tava faltando uma das letras. Tava faltando letra, né? E o pórtico de Poços de Caldas, ele lembra Gramado, né? Que nem vou mostrar aqui Gramado. Parece, sim. Então, muita gente confunde, né? É mais questão do frio. Mas Poços de Caldas tem muitas fotos, muitas coisas realmente da geada, que é bonito, né? Que a gente vai mostrar aqui agora. Isso, vamos mostrar.
Só dando destaque até essa foto aqui do meu amigo aí, o Victor Messi, né? Um grande abraço para ele aí. E essa foto é linda, né? Essa foto aqui vista por cima, né? Nem parece que é imposto. É, né? então, no campo de golfe, né? Que foi tirado ali. Lá na Zona Oeste, lá na saída para São Paulo. Então, é uma foto linda, né? Demais. Então as pessoas, ao invés de compartilhar fotos assim, começam a compartilhar fotos de gramado aí, enganando o povo, né? Pessoas compartilham isso mais para ganhar likes, né, no Facebook, ali, curtido mais ali. Sim. E acaba... É ruim, né? É um exemplo de fake news, né? Fake news. Fake news é isso aí. Então, vamos mostrar aqui as melhores fotos que a gente tem da geada de Poços, né? Para vocês verem aqui que como Poços de Caldas é bonito no frio, né? Poços de Caldas é bonito no frio, né? No calor, em qualquer época do ano. Exatamente. É isso aí. Chegamos ao fim de mais uma edição do Resgatando. Quarta-feira que vem a gente está aqui de volta, eu e o Rafael Henrique, a partir das 8 da noite na página do Jornal da Cidade no Facebook. Se você não viu algum programa anterior, só entrar lá no nosso canal no YouTube, digita no campo de busca Jornal da Cidade Digital, se inscreva, ative as notificações, você vai receber todos os alertas de novos programas do Resgatando e do Pautando. Até a próxima quarta.